Eu quero começar compartilhando com os irmãos algo que eu já falei muitas vezes aqui, eu sei disso, tá? Mas eu já estou virando aquele pastor que repete várias vezes a mesma coisa. Você já ouviu falar a história da minha dinâmica, eu e da Joyce, com a questão de lavar a louça, né? E como que isso alterou a nossa dinâmica lá em casa. A Joyce, eu via lá a louça e eu lavava a louça, né? E eu sou muito bom em dar em check, eu já falei isso várias vezes, né? E eu check, lavei a louça, ok, menos uma batalha do dia, né? E aí a Joyce, muito incomodada, poxa amor, eu queria que você fizesse isso, né, de coração, né? Queria que ardesse no seu coração o desejo por lavar os copos e os pratos, e eu achava aquilo um absurdo. Eu achava aquilo um absurdo. Eu falava, Joyce, pelo amor de Deus, cara, basta que eu lave a louça. Mas alguma coisa mudou. Eu não sei como aconteceu, tá? O Espírito Santo agiu no meu coração, né, aos apelos da minha esposa. E eu, de fato, gente, acredite, se quiser, eu comecei a fazer ali, a lavar a louça, não só para cumprir a tarefa, mas comecei a fazer, de fato, como um ato de amor. Né? E isso mudou muito a dinâmica em casa, porque primeiro que a minha relação com a tarefa ali mudou, porque eu comecei a fazer não com ódio, né, com raiva ali, mas eu comecei a fazer com amor e comecei a aproveitar aquele momento ali, botava uma pregação, botava um louvor, e eu passei até a desejar, às vezes, a lavar a louça, porque era um momento que eu tinha ali de higiene mental, e que eu dedicava realmente ao Senhor. E mudou também porque eu comecei a surpreender a Joyce. Né? Eu acordava cedo, e às vezes eu comecei até a lavar a louça antes da devocional, para você ter ideia. Né? Para a Joyce acordar e vir toda feliz, e amor, você lava a louça e tal, aquele negocinho todo, né? Mudou muito, gente, porque eu fazia meio que por obrigação. E é isso, a gente pode fazer algo para uma pessoa, a gente pode cumprir tarefas para as pessoas, não por amor, mas simplesmente porque a gente tem que fazer. A gente pode fazer algo, não porque a gente está motivado a fazer, né, mas debaixo daquele ódio da segunda-feira de manhã que nos impele a levantar e passar a semana. E aí eu me pergunto se às vezes eu não faço isso com Jesus também. E aí a coisa fica um pouco mais complicada, né? Eu fico me perguntando, e eu fico observando na minha dinâmica, se eu muitas vezes não abro a Bíblia só para ler porque eu preciso buscar uma inspiração para ler o sermão, e eu preciso entregar algo aqui para vocês, eu preciso responder às pessoas, os jovens lá na capelania, e aí eu fico nessa luta, meu Deus, por que eu estou abrindo a Bíblia? O que está me movendo a isso? Eu fico me perguntando se eu não oro só para bater ponto, sabe? Só porque preciso falar com Deus e eu tenho que manter essa dinâmica aqui, e Deus é meu parceiro de trabalho, eu tenho um ministério, eu tenho que manter fazer um network ali com Ele, né? Preciso da ajuda dele para resolver as coisas, então eu tenho que manter aqui a minha dinâmica de oração. Eu fico me perguntando muitas vezes se eu não venho para a igreja só porque eu sou pastor e eu tenho que estar aqui, eu tenho que dar exemplo e tal, bababá, eu tenho que estar aqui, né? E aí eu fico fazendo essas reflexões. Essa reflexão, ela serve para todos nós. E é uma reflexão que o próprio Senhor Jesus vai levar a igreja de Éfeso a fazer. Porque será que é possível nós, como comunidade, uma igreja, estar certa em tudo, ter uma doutrina correta, ter uma comunhão boa, e ainda assim estar perdendo algo essencial? É o que o texto dessa manhã vai nos mostrar. Eu quero que, mesmo que esteja projetado aí, você abra em Apocalipse 2, verso 1. Apocalipse 2, último livro da Bíblia. Pô, nem precisava, né, Maria?
cara não souber onde está o livro de Apocalipse, Jesus. Apocalipse 2. Não, mas se você não sabe, não fique constrangido, tá? Se você nos visita nessa manhã, se você não tem intimidade com a... Tá tudo bem, calma, se sinta acolhido. Eu estou falando isso para crentes, né? Meu Deus. Aí o cara nunca mais volta. Humilhado na igreja. Apocalipse 2, verso 1. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Antes de qualquer elogio, antes de qualquer acusação, o que nós vemos aqui é o Senhor Jesus se apresentando à igreja de Éfeso. Essa é uma carta à igreja de Éfeso. E Jesus não faz uma apresentação qualquer, uma apresentação protocolar. Ele fala: aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. A mão direita, em toda a escritura, em todo o texto sagrado, é a mão do poder. É a mão que protege, é a mão da posse. Então o que Jesus está dizendo aqui, está preparando a igreja para entender, que ele não está supervisionando essa igreja, ele não está participando dessa igreja, se é que isso fosse possível, né? Mas de longe. Jesus nunca está longe, mas ele está enfatizando isso. Ele não delega um representante para lidar com as igrejas. É ele mesmo quem passeia no meio da igreja, mas o que ele está dizendo aqui, olha, sou eu que conservo vocês. Sou eu que sustento vocês com a minha forte e poderosa mão. É ele que conserva todas as igrejas que servem a ele. É ele que conserva as comunidades, as igrejas que erram, que esfriam, as igrejas que caem. É ele que sustenta, é ele que segura, é ele que motiva. E isso por si só já é uma demonstração de cuidado. É uma demonstração da graça do Senhor antes de qualquer acusação que vai ser feita. E o texto cita: e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. O verbo grego aqui é um presente contínuo. Ele não está dizendo, ele não é não esteve, não é não estará quando vocês melhorarem. É, ele está andando agora e sempre. Mesmo essa igreja caída, mesmo a igreja com os seus problemas, o Senhor está passeando em meio à igreja. A gente tem o costume de achar que o Senhor passeia em meio à igreja só quando essa igreja é uma igreja que o louva corretamente. Não, o Senhor passeia em meio às suas igrejas. É isso que ele está dizendo aqui. E o que ele faz enquanto anda não é inspecionar de cima. Ele está circulando no meio dessa igreja. Ele está participando dessa igreja. Esse Cristo, ele conhece essa comunidade pelo cheiro, digamos assim. Ele conhece as pessoas que chegaram ali alegres, ele conhece as pessoas que chegaram com o peso da semana, ele conhece quem está ali só por estar, seja pastor ou seja membro, seja lá quem for, ele conhece quem ainda crê nele e deposita nele toda a sua fé, e ele conhece quem está mais fraco, quem está buscando ter mais fé nele. Então quem fala para a igreja de Éfeso aqui não é um juiz distante que está lendo um relatório frio anual da igreja, está emitindo um parecer de fora. É um raio-x da igreja. É o Senhor que habita em meio à igreja, em meio aos louvores, que anda, que vê, que conhece. Mas isso tem 2 lados. Por um lado, é algo extremamente consolador. Saber que o Senhor passeia em nosso meio, não dependendo do nosso fervor, dos nossos aleluias. Saber que Ele está aqui, que é um fato, o Senhor está em nosso meio. Não porque nós merecemos, mas porque Ele simplesmente está presente no meio dos seus castiçais. Isso é algo consolador. Saber que o Senhor está perto de nós. Mas, por um lado, também é algo perturbador. Porque
Jesus vai ver o que nenhuma avaliação externa vê. Jesus vai ver, conforme nós falamos aqui, se quando a gente decide se ajoelhar aqui, é de fato se ajoelhar porque a gente está se ajoelhando diante do Senhor e a gente está entendendo que naquele momento nós precisamos fazer isso, ou se nós estamos fazendo para mostrar para a igreja que nós somos mais espirituais. É perturbador porque o Senhor Jesus, ele não vê o que aparenta apenas nos nossos encontros. Não o que você responde quando alguém pergunta como vai a sua vida espiritual. Sabe, quando a gente pergunta aqui, meu irmão, como é que você está e tal. Não, eu estou bem, pastor, está tudo bem. Estou orando, estou lendo a Bíblia, estou lavando a louça com amor, está tudo bem. O Senhor Jesus, ele vê o que está lá dentro do nosso coração. Ele vê as nossas motivações. Ele vê tudo o que se passa dentro do nosso coração. Ele vê o que se passa na nossa mente. E isso pode ser perturbador, mas o Senhor é gracioso. O Senhor vê o que nos move e o que para de nos mover. João viu essa figura no capítulo 1, aqui de Apocalipse, e ele cai como morto. Por isso que é perturbador. Que a presença do Senhor, ela pode nos matar. E essa mesma figura que João viu no capítulo 1 está aqui andando, passeando, está no nosso meio agora. E aqui para a igreja de Éfeso ele vai dizer o seguinte, verso 2 e verso 3, conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua presença. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são. E descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Algumas coisas distintas que o Senhor apresenta aqui. Cristo não está sendo, meus irmãos, gentil por protocolo. Ele está sendo preciso. Jesus não está fazendo aquela técnica do sanduíche que alguns falam, sabe? Não, primeiro você elogia, fala algo bom, depois você vem com a crítica, aí depois você termina falando algo mais legalzinho ali para motivar a pessoa. Não é esse tipo de técnica. Jesus está falando de forma precisa. Ele fala sobre obras. Não é uma simples atividade. Essa igreja trabalhava e isso custava algo. Essa igreja fazia um trabalho que deixava marcas. Éfeso era uma igreja que se esforçava para testemunhar genuinamente quem era o Senhor daquela igreja. Depois ele fala sobre perseverança. A igreja de Éfeso era uma igreja que resistia sobre extrema pressão, sobre ameaça, num tempo de sofrimento. A gente costuma achar que o tempo que a gente vive é o pior tempo possível, mas quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que tempos terríveis as primeiras igrejas passaram e sofreram. Essa igreja não desanimou diante disso, pelo contrário. Essa igreja se fortaleceu, se estabeleceu diante de todos esses desafios, diante dos ataques. Ela levantou o estandarte de Cristo de forma maravilhosa e exemplar. Jesus fala também sobre discernimento doutrinário. A igreja de Éfeso testou os falsos apóstolos, chancelaram eles como falsos, perceberam que eles eram falsos, e isso exige um rigor teológico grande, um rigor bíblico grande. Eles não se deixaram enganar, e isso agrada muito o Senhor. O que o verso 6 vai dizer é que entre eles circulavam os nicolaítas. Então, a igreja de Éfeso, é isso que eu quero que você entenda, meu irmão, era uma igreja séria, era uma igreja trabalhadora, era uma igreja vigilante, resistente. Havia a doutrina correta ali, a ortodoxia, a ortopraxia, o modo do certo de agir diante da doutrina. Os limites estavam certos, a disciplina estava correta, eles corrigiam corretamente, eles disciplinavam os irmãos. Era uma igreja composta por irmãos extremamente zelosos, uma boa igreja, uma igreja que possivelmente qualquer um de nós recomendaria. Olha, quer uma igreja boa, vá à igreja de Éfeso. Então a engrenagem dessa igreja, o sistema dessa igreja funcionava com precisão. Cada coisa no seu lugar, cada irmão funcionando, os ministérios funcionando bem, tudo de forma correta.
E então Cristo agora vai virar a perspectiva, o olhar, e vai dizer no verso 4: tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Você abandonou o seu primeiro amor. Um versículo simples, uma fala pequena, depois de uma fala bastante detalhada de elogios, mas algo muito cirúrgico do Senhor, sem muita elaboração. O Senhor lança essa pedrada aqui. Jesus poderia ter descrito isso, diante de todas essas qualidades da igreja, como um simples esfriamento. Não é isso que Jesus está falando. Jesus não está falando que a igreja de Éfeso simplesmente esfriou. Jesus poderia ter falado sobre a diminuição do amor. Olha, eu acho que numa escala aqui de 0 a 10, vocês diminuíram o amor de vocês. Não, Jesus está sendo muito cirúrgico. Ele escolhe uma palavra muito forte. Abandonou. Largou. Você deixou de lado o amor. É a mesma palavra que Jesus usa quando ele fala sobre abandonar as redes e o seguir. Deixa de lado as redes, esquece isso aí e segue. É a mesma palavra que ele usa para falar que as pessoas precisavam abandonar pai e mãe, deixar pai e mãe. É a mesma palavra usada para perdoar uma dívida. Abandone essa dívida, deixe isso de lado. E o versículo 5 vai confirmar isso. Porque ele vai dizer: lembre-se, pois, de onde você caiu. O versículo 5 vai confirmar a seriedade disso. Ele diz: vocês caíram. É algo que já havia acontecido. Éfeso não está caindo, não está esfriando, já caiu. A queda de Éfeso, o amor de Éfeso havia caído, havia quebrado. E qual é o primeiro amor aqui que foi abandonado? O que Jesus está falando aqui? O texto não nomeia o objeto do amor com precisão. O texto não faz isso. Isso é importante, porque o que foi perdido não é apenas afeto. Jesus não está falando de afeição, não é um sentimento religioso. O apelo de Jesus, no verso 5, vai nos esclarecer um pouco, porque ele vai dizer: volte à prática das primeiras obras, pratiquem as primeiras obras. Ele não está dizendo sintam, não é um sentimento. O primeiro amor não é uma emoção, não é uma paixão de adolescente, não é sobre isso. Mas também não está falando só de obediência, é os dois juntos. É algo muito maior, é a postura de quem foi encontrado pelo Senhor e passou a viver totalmente orientado por Ele, nas suas ações, nas suas emoções, nos seus pensamentos, em tudo que faz. É devoção, afeto, ação, tudo na prática, não de forma separada, mas como expressão de uma mesma coisa só. Cristo no centro, nos movendo de forma total. Isso é totalmente diferente, meus irmãos, de ter o Senhor como a nossa teologia, de ter o Senhor como a ortodoxia, a doutrina correta que nós vamos administrando, ensinando as pessoas, porque nós podemos ter a doutrina correta, nós podemos ser uma boa igreja, mas não ser movidos, motivados pelo Senhor Jesus. Éfeso não perdeu a doutrina. Éfeso não perdeu os ensinamentos, a doutrina estava impecável, a gente viu aqui, os limites estavam certos, eles sabiam dividir as coisas, sabiam cuidar da igreja, a disciplina estava correta. Mas deixa eu tentar te orientar aqui na prática. Pense num marido que conhece a sua esposa, ele conhece todos os detalhes da esposa, ele sabe a data de aniversário, ele sabe a data de casamento, que é algo difícil a gente saber, né? A data ali, ó, primeiro beijo nosso foi tal dia, data de namoro foi tal dia, data de casamento foi tal dia, isso é louvável. Ele sabe a comida favorita da esposa, chocolate, as manias, os medos, os sonhos, ele conhece a rotina diária da esposa, mas por algum motivo ele não deseja mais a esposa. Ele não tem ela como a melhor amiga dele. Ele não tem prazer mais na companhia dela. Percebe? O
que Jesus está falando é tipo isso, é como se Éfeso estivesse agindo assim com ele. Vocês têm todas as informações sobre mim, vocês me defendem e levantam meu estandarte com precisão, vocês proclamam o evangelho com fidelidade, mas eu não movo mais o coração de vocês. O que move vocês não é o coração. Isso é não é mais Cristo. O que move vocês é a doutrina, é a intelectualidade, é o zelo pela igreja, mas que não necessariamente se reflete em zelo pelo Senhor. Não era mais como era no começo. Éfeso perdeu o Senhor Jesus como pessoa amada. E meus irmãos, eu insisto, há uma diferença muito grande, enorme, entre conhecer alguém e amar alguém. Você pode conhecer muito bem alguém, mas não amar essa pessoa. Pelo contrário, às vezes o motivo de você conhecer é o motivo de você se afastar. Há uma diferença entre afirmar uma verdade e ser movido por ela. Um exemplo é, se você perguntar ao meu time, eu sou vascaíno. Mas isso não me move. Eu não torço, eu não sofro, eu não sei quando é o jogo. O último jogador, o pastor Vinícius às vezes me pergunta, o último jogador que eu conheci é o Bebeto. Bebeto é de que ano? 92? 1910. Então. Aí talvez você vai falar, pastor, mas não te move porque é o Vasco. Se fosse o Flamengo, movia. Não sei, meus irmãos. Eu sei que quando eu nasci, me botaram a camisa do Vasco. Eu afirmo essa verdade, eu sou vascaíno. Mas isso não me move de jeito nenhum. Percebe isso? Há uma diferença entre possuir uma aliança de casamento, um papel, e desfrutar do amor do cônjuge. Há uma diferença muito grande. Você sabe quando aquele cara está casado só porque está casado, ou quando de fato ele está casado porque ele desfruta daquilo, ele ama aquela mulher, ele ama estar casado, ele ama a dinâmica de família. Você percebe isso? A engrenagem de Éfeso aprendeu a girar sozinha, sem o que movia no início. Jesus foi aquele que foi lá, deu o primeiro empurrão e aí a engrenagem começou a girar. A sã doutrina, a palavra, a teologia começou a se tornar autossuficiente. O sistema de Éfeso estava funcionando e Cristo havia que ser o centro que movia, para ser um conteúdo que apenas é ensinado, administrado. Meu irmão, o que move você quando ninguém está te olhando? Essa é uma reflexão bastante dura. O que resta quando é tirada de você a sua função, o seu hábito? O que resta? Quando você abre a Bíblia, conforme eu falei aqui, é porque você ama o Senhor e tem prazer na palavra, entende que precisa da palavra como alimento, ou é porque pessoas como nós precisam fazer? Um crente de Nova Betel precisa ler a Bíblia, orar, e nós precisamos que o pastor fale isso o tempo inteiro e tal, então eu tenho que fazer parte, senão eu vou ficar para trás. Quando você ora, será que você age como quem derrama o seu coração diante do Senhor, ou você tem cumprido um ritual aprendido? Quando você vem à igreja, você vem animado e toma cuidado até, não sei, em preparar sua roupa, em colocar uma roupa legal ali, o melhor que você tem, e talvez isso seja acessório, mas enfim, o que eu estou querendo dizer é, o domingo, o dia do Senhor é um dia importante para você. Você vem para encontrar o Senhor, ou é simplesmente um lugar que você já vai, porque você já está acostumado há 10, 20, 30 anos, é um compromisso. Virou um compromisso social vir à igreja, você não tem mais onde, de repente, se encaixar, e a igreja é o lugar onde você se encaixa. É sobre isso que nós precisamos pensar, meus irmãos. Porque, às vezes, o problema não é falta de doutrina. É o amor que se perdeu, é a noção da presença do Senhor.
É esse Jesus que foi ficando mais real, mais palpável no púlpito, nas reuniões, nos louvores dominicais. E você sente a presença do Senhor talvez dentro da igreja, mas Ele está cada vez menos real, menos presente dentro da sua casa, dentro do seu quarto, no meio da sua família. E por isso talvez você seja um na igreja e outro em casa, mas o Senhor está olhando. O Senhor está vendo, e eu não estou falando isso para você como uma ameaça, mas é para que nós tenhamos a noção, e essa reflexão me atravessou essa semana, de que o Senhor está presente. Se uma pessoa muito importante está na nossa presença, nós tomamos cuidado com as mínimas gafes. A gente espirra e, desculpa, saúde e tal, mas a gente esquece da presença do Senhor. E aí, exatamente isso que Cristo está vendo, analisando quando está andando em meio à igreja de Éfeso. Éfeso possivelmente responderia bem a essas perguntas feitas aqui, mas Cristo sabia o que havia por baixo das respostas. Versos 5 e verso 6. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. A gente vê aqui 3 verbos, 3 imperativos. O primeiro verbo é lembre-se, é uma ação contínua, é um estilo de vida que nós precisamos ter. E eu preciso ser bastante cirúrgico aqui, porque Jesus está falando sobre lembrar-se do que exatamente? Lembre-se, pois, de onde você caiu. Não é de onde você estava ou de quem você era antes de ser salvo. Mas Cristo está apontando para a história dessa igreja com Ele, para a nossa história com Ele, a partir de uma conversão. Lembrando de quando essa igreja o amava no início, lembrando de quando era orar, quando a graça e o perdão foram recebidos e nós tínhamos a noção de que o Senhor me livrou das garras do inferno. Glória a Deus, eu preciso ler a palavra em gratidão, eu preciso orar em gratidão. É preciso que a gente se lembre de quando a gente se converteu e quando a gente ouvia a palavra de forma doce e de forma zelosa, a gente buscava praticar ela no dia a dia. É esse tipo de memória que ele está pedindo aqui, meus irmãos. Não é uma nostalgia. Não é isso. Eu não estou querendo que você volte ao passado mas é para você aplicar hoje. É para que a gente perceba, assim como Éfeso, que havia algo que hoje não há mais. O segundo verbo é arrependam-se, é algo pontual, é um marco. Não é um processo gradual de melhora, é uma virada, uma ruptura com o pecado, uma mudança de direção. É reconhecer que houve uma queda, eu estou caído, mas eu não posso ficar onde eu caí, eu preciso me levantar. E o terceiro verbo é pratique, volte à prática das primeiras obras. Cristo não diz, sinta o primeiro amor, esse amor novamente. Ele também não diz, obedeça sem precisar sentir nada. Ele orienta a praticar as obras que o amor produzia. E há uma fala hoje que circula em nosso meio que é interessante, porque diz assim, não somos dos que sentem, somos dos que obedecem. É uma ênfase que tem uma premissa boa. A frase tenta combater o emocionalismo barato. E eu por muito tempo até concordei bastante com essa frase. Mas às vezes passa uma ideia de que eu posso obedecer, eu posso entregar as minhas ações sem entregar os meus afetos, que o meu coração é irrelevante. Não é sobre isso. O que Cristo está dizendo aqui é o oposto. E aí eu me apoio no Salmo 1. O Salmo 1 não diz que o justo tolera a lei. Ele faz de forma empurrada. Ele diz que o justo tem prazer na lei. Ele medita nela dia e noite. Não por uma disciplina fria. Não por obediência fria. Mas porque se deleita na lei do Senhor. Então Cristo não está nos mandando fabricar um sentimento. Cristo também não manda você obedecer sem coração. O que Cristo está nos mandando é voltar às obras que o amor produzia, porque sem prática,
Porque quem pratica por amor sabe a diferença entre os dois. Você não volta ao primeiro amor, meus irmãos, decidindo sentir mais. Você volta fazendo o que você fazia. Você volta sendo zeloso conforme você era no início. Você volta sendo cuidadoso, observando as suas ações, não só na igreja, mas ao longo da semana, não só com os irmãos, mas com os seus familiares, com a esposa, com os filhos, e como isso é desafiador. E aí, conforme a gente vai fazendo, o amor vai vindo. Eu aprendi isso com a louça também. Quando a Joyce brigava comigo, eu dizia, amor, deixa eu fazer, e aí vamos ver, depois o amor vai vindo. Qual poderia ser a minha tentação? Parar de fazer, já que não é com amor, então eu vou parar de fazer. Mas a gente precisa observar isso. A gente precisa observar isso. Eu estou praticando, mas e o meu coração? O amor precisa vir, e é o Senhor quem traz esse amor para o nosso coração. É o Senhor. Mas há essa ordem estabelecida aqui. Nós precisamos lembrar, se arrepender e praticar. E aí há uma ameaça importante aqui. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar. Jesus não está falando sobre uma disciplina qualquer. Ele está falando sobre uma comunidade que está funcionando sem Ele. E Ele está dizendo, olha, isso vai ser estabelecido. Essa vai ser a minha ordem. Se vocês não voltarem, se vocês não me colocarem como centro, vocês podem continuar aí como igreja, vocês podem continuar na convenção batista, vocês podem continuar com a doutrina certa, mas vocês não serão mais diante de mim uma igreja. Isso é algo terrível dito pelo Senhor aqui. Isso é algo terrível nesse texto. Mas Cristo faz algo inesperado. Depois da acusação, depois da ameaça, Ele volta dizendo, vocês têm em seu favor o fato de que vocês odeiam os nicolaítas, e eu também odeio os nicolaítas. O que Cristo está fazendo aqui é consolador, meus irmãos, porque Jesus não está jogando fora aquilo que é genuíno, Ele está sendo cirúrgico. Não é porque algo essencial está faltando que o Senhor joga tudo fora. O julgamento de Cristo sobre a sua vida, meu irmão, é muito preciso. Não é um julgamento para decretar o fim da sua vida ou para decretar o seu afastamento, mas é um julgamento, é um alerta para que eu e você voltemos ao centro. E isso é importante a gente ouvir, porque o que essa palavra está dizendo, o que Cristo está dizendo, o que Cristo veio aqui fazer hoje em nosso meio, não é dizer que tudo que nós estamos construindo não vale nada. Não é sobre isso, é um alerta a nós. Não é dizer que estudo não vale, não é dizer que disciplina não vale, que seriedade com a doutrina não vale. Não é sobre isso. É dizer, eu preciso ser o centro de tudo que move vocês. E é essa a pergunta que a gente precisa se fazer essa manhã. Será que Jesus tem sido o centro? Será que é Ele que tem nos movido? Será que Ele tem produzido em nosso meio arrependimento, mudança? Mas esse arrependimento não passa pelo nosso esforço. Cristo ordena arrependimento, mas esse mesmo Cristo que ordena arrependimento, Ele está passeando em meio a essa igreja. Ele está conservando essa igreja, como foi falado no início. Ele está sustentando essa igreja, para que ela possa se arrepender. Nós não voltamos sozinhos para o Senhor, nós voltamos carregados por Ele. E esse Cristo, Ele finaliza com uma promessa, verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. A árvore da vida. A gente vê em Gênesis 2, no início de tudo, havia um acesso a essa vida abundante, sem fim. E aí o que acontece? Em vez de escolhermos pela árvore da vida, nós escolhemos pela árvore do conhecimento do bem e do mal, que nos leva à morte. E o Senhor é extremamente misericordioso, porque o que a gente vê em Gênesis é que Ele bloqueia o acesso a essa árvore. O caminho fica fechado. Não por falta de misericórdia, ao contrário, é uma misericórdia sem fim, porque se em estado de pecado nós acessássemos a árvore da vida, nós estaríamos eternamente separados do Senhor. Então esse bloqueio, a árvore, é um ato de graça.
E desde então há uma sensação no nosso coração de que, caramba, eu perdi algo muito precioso. Seja quem for, tem essa sensação de que, caramba, não era para existir morte, não era para existir dor, não era para existir choro. E Cristo está nos prometendo aqui, aqueles que são vencedores, eu darei o direito de se alimentar da árvore da vida. Ele promete a Adão aquilo que ele perdeu. Não é o retorno ao Éden, mas é a ida, a caminhada para algo muito melhor, é a caminhada para a presença plena do Senhor. Só existirá na glória a árvore da vida. Não haverá possibilidade de nós nos afastarmos novamente do Senhor, porque esse teste já foi feito e nós fomos reprovados. Nós um dia estaremos com o Senhor, numa vida sem fim, na completude, enxergando o Senhor face a face. É algo melhor do que no princípio, meus irmãos. Então, repare, a acusação é pesada, o diagnóstico é pesado, mas há uma promessa que é muito maior do que diagnóstico. Há algo que é muito maior, um destino que é muito maior. E quem é o vencedor, meu irmão? O vencedor não é quem ama com mais intensidade, não é isso. Não é sobre quem é mais fervoroso. O vencedor é aquele que persevera pela graça. É aquele que atende o chamado do Senhor, se arrependa. É aquele que foi purificado, não é aquele que se purifica, que se lava. Não é aquele que serviu mais, mas é aquele que tem o Senhor como o centro motivador da sua vida em tudo que faz, nas suas ações, nos seus sentimentos, em tudo que faz. Então, meus irmãos, que nós nessa manhã tenhamos ouvidos para ouvir o que o Espírito diz a nós. Que nessa manhã nós possamos saber que o Senhor passeia em nosso meio, de domingo a domingo, com os nossos familiares, com os nossos irmãos e em tudo que a gente faz. Em nome de Jesus. Amém.